internet, como antigos blogs que ninguém mais lê. Cadê? Pessoal, eu vou abrir aqui a apresentação e a gente já começa. Começando com Geografia do Brasil, tá? Geografia do Brasil. O tema gerador número 2 é Dinâmica da Natureza e Exploração dos Recursos Naturais. Está naquele cadernão amarelo, né? Página 812. Então, pediria que vocês acessassem, por favor, o cadernão amarelo, questões do Enem, página 812. Começando por uma questão que fala sobre formação do solo, tá? Formação do solo. É facilmente observável que o solo vai se formando a partir de uma rocha matriz, aqui embaixo, ó. Depois, essa rocha matriz, por conta da pressão, do deslocamento provocado por raízes, etc., vai se desagregando e vai provocando o aparecimento de diferentes horizontes até o horizonte zero. Não é O não, tá? Se vocês lerem O, está errado. O horizonte zero, que aliás é uma coisa louca, né? Que é 0, A, B, né? E até a rocha matriz, que é aquele que tem, digamos assim, o chamado solo completo, né? Tem matéria orgânica, tem decompositores, tem oxigênio, tem água, tá? É o primeiro horizonte aqui. Quanto mais fundo, mais próximo da rocha matriz, tá? Menos vida orgânica, menos matéria orgânica disponível. Então, nós precisamos ver este solo mais completo, ele está mais próximo, né, está na superfície. Com base no perfil do solo apresentado, o horizonte que sofreu menor ação dos agentes externos de intemperismo. O intemperismo é o desgaste das rochas. O desgaste das rochas pode ter várias origens. Pode ser provocado pela água, pode ser provocado pela variação térmica, pode ser provocado pelo vento, pode ser provocado por deslocamento de neve ou de geleiras, tá? Nival, periglacial, glacial, tá? Quanto mais próximo aqui da profundidade, naturalmente, menor a ação desses agentes intempéricos, né? Como que o vento vai bater nessa profundidade? Mesmo que a água infiltre, né, ela vai acabar tendo uma ação muito menor do que aquela que ela tem aqui em cima, água da chuva, tá? Etc. Assim, quanto mais próximo da rocha matriz, menor a possibilidade de alteração de agentes externos, né? Depois nós temos um belíssimo perfil de relevo, nos mostrando uma base interessante aqui de rocha cristalina, demonstrada por esse elemento aqui do mapa, né, por essa legendinha, tá? Do lado de cá nós temos vossorocas, né? Claramente há um deslocamento grande de material aqui, formando um buraco, né, uma ravina, uma vossoroca, levando esse material até o rio e assoreando o rio. As características morfológicas de formato do terreno estão no bloco diagrama que mostra uma região acometida por processos erosivos, né? E por que isso vai acontecer? Porque nós temos aqui a gravidade e temos os cursos d'água que tiveram provavelmente aqui a retirada do material que ajudava a sustentar essa terra, né? E aí, tirando o material, deixando o solo exposto, os processos erosivos são mais evidentes. Tá? Então, os cursos d'água aqui em cima, ó, no divisor, onde permanece vegetação e tal, nós não temos. Um pouco mais para baixo é que nós vamos ter o curso d'água e o deslocamento de material. Por isso, então, alternativa E, erosão fluvial. Adorei esses dois mapas aqui. Vamos olhar? Olha que visão bacana da América do Sul. Que coisa mais linda.
Coisa mais linda. 60 graus, aliás, 40 graus sul aqui, né? 40 graus sul aqui. Depois aqui em cima o Equador, aqui o Trópico de Capricórnio e aqui o Círculo Polar Antártico. Equador, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Antártico. Muito bem. Nós estamos assistindo aqui, vamos descer aqui, vamos apagar um pouquinho para entender agora. Já entendemos a latitude, né? Agora vamos entender a dinâmica das massas de ar, tá? No verão normal e no verão de 2014. O mundo acabou em 2012. Os bonzinhos foram arrebatados. Nós que ficamos aqui, ficamos para ser arrebentados, tá? Até a gente se livrar. Os maias estavam certos. Então, em 2014 não foi um verão normal, né? Mas em 2000 e antes disso foi. Então, vejam aqui a ação de uma massa de ar, olha, descendo aqui na direção do centro-sul do Brasil. Uma outra aqui, ó, a a tropical atlântica também descendo, tá? Então aqui a equatorial atlântica e aqui a tropical atlântica. Aqui de novo, equatorial atlântica, no verão de 2014, passando pelos Andes. Aqui não, ó. Aqui ela passou pelos Andes. Então ela se resfriou, então ela se umidificou, ela trouxe temperaturas mais baixas aqui. E aqui há também, né, a nossa querida tropical atlântica chegando pertinho dos Andes. Bem, aqui nós temos uma ideia de solo seco, né, e uma célula de Hartley desenhada. Alta pressão, baixa pressão, solo seco, porque, obviamente, não choveu, já que houve um resfriamento maior dessas massas de ar, e aqui choveu porque não houve um resfriamento dessas massas de ar. Aqui nós temos uma frente fria, né, subindo, a polar atlântica, tá? É a frente da massa que vem atrás, né? É uma bolha, então essa é a frente da bolha, que entra em contato com essa zona aqui. Há mais de 2 décadas, os cientistas e ambientalistas têm alertado para o fato de água doce ser um recurso escasso no nosso planeta. Desde o começo de 2014, o Sudeste adquiriu uma clara percepção dessa realidade em função da seca. Vamos lembrar da crise hídrica lá, né, do reservatório da Cantareira. Elementos relevantes ao transporte de umidade da América do Sul e leste dos Andes pelos jatos de baixo nível, frentes frias e transporte de umidade do Atlântico Sul, tá? Ó, esses jatos que se referem a esse JBN aqui, né? São os chamados rios aéreos, né? Assim como a presença da zona de convergência do Atlântico Sul, zona de convergência do Atlântico Sul, tá aqui, ó, quando convergem massas de ar polares e massas de ar úmidas, massas de ar frias e massas de ar quentes, para um verão normal e para o verão seco de 2014. Esse verão, pelo jeito, vai ser úmido, hein? Pelo amor de Deus. A, nesse caso aqui, ó, A, esse A aqui, representa. Então, ele quer saber o que é o A, né? Está aqui, ó. A. A, som. Esse A aqui representa o centro da anomalia de alta pressão atmosférica. E vamos lembrar, a alta pressão atmosférica dispersa massas de ar. A baixa pressão atmosférica, que nós estamos agora, atrai massas de ar. Tá? Vamos ver. De acordo com as informações apresentadas, a seca de 2014 teve como causa natural um anticiclone, uma zona de alta pressão que impede a entrada de umidade, que dispersa massas de ar. Anticiclone, que ela gira no sentido inverso do ciclone, tá? O ciclone, volta aqui. Ela gira assim, né, sentido horário, e o ciclone, não, anti-horário, desculpa, e o ciclone gira no sentido horário, tá bom? Anti-horário, esse aqui,
A de anti-horário. Cadê? Ah, tá aqui. A de anti-horário. E o ciclone gira no sentido horário. Bom, vamos lá. É anticiclonal, né? Ela dispersa massas de ar e impede a absorção dessa umidade. Particularmente nos dias de inverno, isso aqui acontece lá em São Paulo, né? Aqui não acontece muito porque tem umidade, tem mato, né? Tem cobertura vegetal. Particularmente nos dias de inverno, pode ocorrer um rápido resfriamento do solo ou um rápido aquecimento das camadas atmosféricas superiores por conta da poluição, das emissões de gás carbônico. O ar quente fica por cima do ar frio, passando a funcionar como um bloqueio que impede a formação das correntes de ar. O ar frio, próximo ao solo, não sobe porque ele é denso, ele é carregado, inclusive supercarregado de poluição. E o ar quente que está por cima não desce, porque ele é menos denso. Então ele é mais leve, ele sobe, ele fica em cima. Nas grandes cidades, esse fenômeno se agrava, uma vez que a expressiva concentração de indústrias e automóveis intensifica os poluentes e o material particulado, o que torna o ar impuro e, por conseguinte, contribui para a irritação nos olhos, doenças respiratórias e crianças no postinho tomando oxigênio. Agravado pela ação do homem, ação antrópica, o fenômeno descrito é a inversão térmica. Então você tem aquela camada, aquele solo laranja, aquele horizonte laranja, em cima dele você tem uma zona preta e mais em cima uma zona azul, né? E aqui embaixo todo o material cinza particulado. Isso eu já fiz, né? Estou copiando aqui. A topografia do Planalto Central. Então, essa aqui é sobre relevo, né? Planalto Central é onde nós temos o Cerrado brasileiro. Associem a isso. Goiás, Mato Grosso, né? Um ecossistema que está sendo fortemente castigado pelo avanço da fronteira agrícola. E de uma região, a de uma região horizontal chata, que me fez recordar muito, o Planalto Central da África do Sul, onde tem a savana africana, né? A zebra, o elefante, aqueles bichos lá. O mesmo horizonte circular, a mesma vegetação baixa e rala, que permite à vista varrer extensões infinitas. Você não termina de ver, né? Você vai olhando assim, a perder de vista. Então, aqui no Brasil, Cerrado, e lá na África, a savana, né? A savana africana, tá? Terra dos grandes felinos, terra do elefante, daqueles meninos lá. Bem, com isso, nós vimos o tema 2 de geografia. Agora nós vamos para o tema 2 de história, tá bom? Tema 2 de história. Deixa eu pegar ele aqui para a gente olhar. Está aqui. História do Brasil. Né? O tema 2, História do Brasil hoje, é Brasil Império. Então nós resolvemos questões de Brasil Colônia e agora vamos para questões de Brasil Império. Então, século XIX. Pediria a vocês, em nome de Jesus, sim, ele, que vocês abrissem na página 716. Obrigado. O primeiro exercício, lá na página 716, nos fala sobre a sociedade brasileira. Entre os combatentes estava a mais famosa heroína da independência brasileira. Aqui ele vai falar de Maria Quitéria, né, provavelmente. Deixa eu ver. Nascida em Feira de Santana, filho de lavradores... Maria Quitéria de Jesus. Tinha 30 anos quando a Bahia começou a pegar em armas contra os portugueses. Você sabe que a Bahia declarou sua independência antes, né? Apesar da proibição de mulheres nos batalhões de voluntários, os voluntários da pátria, decidiu se alistar às escondidas. Cortou os cabelos e amarrou os seios. Vestiu-se de homem e incorporou-se às fileiras brasileiras com o nome de Soldado Medeiros. No processo de independência do Brasil, o caso mencionado é emblemático, porque evidencia aqui,
rigidez hierárquica, tá? Rigidez hierárquica, a ideia também de que a mulher não podia participar, que ela teve que sei lá, se disfarçar de homem para poder lutar pela causa brasileira, tá? Então, havia sim uma hierarquia e havia toda uma sociedade aí que oprimia e de alguma forma ainda oprime as minorias, né? Minorias em termos de voz e não em termos de número. Bom, temos aí dois trechos de uma Constituição do Império, né, da Constituição de 1824. Artigo 90. As nomeações dos deputados e senadores para a Assembleia Geral, membros dos Conselhos Gerais, províncias, serão feitas por eleições, elegendo a massa dos cidadãos ativos. Então, aqui você já tem uma divisão. Ó. Cidadãos ativos, aqueles que podem votar. E se eles podem votar, é porque eles têm renda. É o voto censitário. Em assembleias paroquiais, os eleitores de província. Então, os cidadãos ativos da paróquia, que era a zona eleitoral, escolhiam os eleitores de província. E esses, por sua vez, mais ou menos que no sistema americano, né, é que iriam escolher os representantes da nação e da província. Então, era o voto indireto censitário, tá? Então, tem lá o superdelegado, né? Supereleitor. Bem, artigo 92. São excluídos, então, quem não pode votar nas assembleias paroquiais, que já é uma assembleia bastante limitada, né? Vamos lá. Menores de 25 anos, num país em que a expectativa de vida era de 40, nos quais se não compreendem, né, nos quais se não compreendem os casados, oficiais militares que forem maiores de 21 anos, bacharéis formados e clérigos de ordens sacras. Então, esses podiam, tá? Então, não podia ser menor, a partir de 25 anos você podia votar. Muito bem. Só que se você fosse casado, ó, se você fosse casado, se você fosse oficial militar, se você fosse clérigo ou tivesse nível superior, a idade caía para 21 anos. Não fala em escravo, né? Não fala em ninguém mais assim, do povão. De acordo com os artigos do dispositivo legal apresentado, o sistema eleitoral instituído no início do Império tinha perfil censitário, voto baseado na renda, voto baseado em determinadas características dadas pelo censo, como idade, profissão, etc., e indireto, porque você elegia delegados e esses delegados elegiam outros delegados, os representantes. O povo ficava bem longe do. Né? Então você tem os representantes da paróquia com voto censitário masculino adulto, tá? Esses caras elegiam então os delegados. Entre eles, né, nas eleições paroquiais, saíam então os delegados. E esses delegados é que escolhiam então os membros da Assembleia Geral e membros do Conselho Geral. Então, nós tínhamos aqui os deputados, os representantes propriamente ditos. Tá? Voto censitário masculino adulto. Escolhe delegados que escolhem os representantes. Mais indireto que isso é difícil, né? Estimativa de escravos africanos desembarcados entre 46 e 52. Vamos lá. 46, 64 mil, 75, 76, e aí começa a cair, né? 70, 37, 7, 1.200. Porque, lembra-se, em 1850 foi assinada a Lei Eusébio de Queiroz, né? Primeiro foi assinada a Lei de Terras, em 45, depois, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico de escravos para o Brasil. O tráfico externo, né? Nós passamos a ter só o tráfico interno de escravos. Lembrando que essa lei veio em resposta a uma lei inglesa, né? O Bill Aberdeen. Depois,
Nós temos aqui a questão número 4. A linhagem dos primeiros críticos ambientais brasileiros não praticou o elogio da beleza e da grandeza do meio natural. O meio natural foi elogiado por sua riqueza e potencial econômico, não pelos seus aspectos paisagísticos, tá? Sendo sua destruição interpretada como signo de atraso, ignorância e falta de cuidado. Então aqui já havia uma preocupação até com alguma coisa que a gente pode chamar de sustentabilidade, né? Descrevendo a posição dos críticos ambientais brasileiros no século XVIII e XIX, o autor demonstra que, via de regra, eles viam o meio natural como uma forma para o desenvolvimento da nação, né? A questão da sustentabilidade surgindo aí, né, contra o aspecto predatório da exploração colonial. Questão 5. O número de votantes potenciais em 72 era de 1 milhão de pessoas, 10% da população. Esse número poderia chegar a 13% quando separamos os escravos dos demais indivíduos. Então, quando você tira o escravo do censo, esse número sobe para 13% apenas. 87% não votava. Em 86, 5 anos depois da lei Saraiva-Cotegipe, que falava sobre os sexagenários, né? A lei Saraiva-Cotegipe é aquela lei que assegurava, né, aos maiores de 60 anos, escravos, a liberdade. Ter sido aprovado, o número de cidadãos que poderiam se qualificar era de cerca de 117 mil, ou 0,8% da população. Então, diminuiu o número de pessoas que poderiam votar. Diminuiu. Por quê? Entre os itens da Lei Saraiva-Cotegipe, que libertou, entre aspas, os escravos, quando completavam 60 anos, estava um item que eles só poderiam começar a votar ou querer votar se eles fossem alfabetizados. E a alfabetização no Brasil sempre foi considerado meio que um luxo, né? Então tá aqui, ó. A explicação para isso é que o número de pessoas alfabetizadas em relação à massa da população diminuiu com a chegada dos ex-escravos, né? Todos eles analfabetos. Não é o número total de eleitores que diminuiu, né? É a proporção. Vamos lá. Com seu manto real em verde e amarelo, as cores da casa dos Habsburgo e dos Bragança, finalmente aparece isso oficialmente, e a gente para de falar em matas e ouro na nossa bandeira. O verde e o amarelo eram cores das duas linhagens, das duas famílias, tá? Aqui da nossa casa real. Mas que lembravam também os tons da natureza do Novo Mundo, cravejado de estrelas representando o Cruzeiro do Sul, que fica em cima do nosso território aqui, né? E, finalmente, com o cabeção de penas de papo de tucano em volta do pescoço, Dom Pedro II foi coroado imperador do Brasil. O monarca jamais foi tão tropical. Entre muitos ramos de café e tabaco, coroado como um César em meio a coqueiros e paineiros. Nós temos uma coisa, né? O brasileiro essa breguice brasileira, ela é alguma coisa que está, acho que, inscrita no nosso DNA, né? Olha aí, um monarca tropical, um César tropical. Dom Pedro transformava-se em sinônimo de nacionalidade, né? Então, Lilian Moritz Schwartz, esse livro é muito bom, As Barbas do Imperador. No segundo reinado, a monarquia brasileira recorreu ao simbolismo de determinadas figuras e alegorias. Aqui, a imagem da natureza brasileira, do índio, etc., né? Aparece tudo idealizado, de forma idealizada, né? Você não vê o índio como ele era, a sociedade brasileira como ela era, mas o que você gostaria que ela fosse, né? Uma projeção.
O escravo, então, nem se fala, né? Nem se fala. Bem, a análise da imagem do texto revela que o objetivo de tal estratégia era... Vamos ver aqui, ó. E nós temos, né, o monarca traz um vapor, né, um navio a vapor, um símbolo de progresso, ó, estilogravura de 1869, Dom Pedro II e a Índia, né, uma Índia estilizada, naturalmente, colocando aqui sobre ele a coroa de louros, né? Bem, a imagem, esta aqui, e o texto revela que o objetivo era, aqui, ó, obscurecer a origem portuguesa, né? Porque Dom Pedro II nada mais era do que neto de Dom João VI, bisneto de Dona Maria I a Louca, a mesma que tinha proibido que o Brasil tivesse, por exemplo, fábricas de tecido. É igual escondeu o Tiradentes também. Na década de 1860, 70, as escolas criadas ou recriadas, em geral, previam a presença de meninas. Previam. Mas se atrapalhavam na hora de colocar a ideia em prática, como no Brasil, né? Sempre assim. Tá? Sempre assim. Você tem uma boa teoria, mas a prática não cola. Na província do Rio de Janeiro, que era a capital, várias tentativas foram feitas e foram todas mal sucedidas, colocando rapazes e moças em dias alternados, que nem vai ser na pandemia. Vai ter um dia que só vai uma parte da turma, no outro dia vai outra parte, e o resto, até sair a vacina, vai ser online. Em prédios separados. Para complicar, na Assembleia, um grupo de deputados se manifestava contrário ao desperdício de verbas para uma instituição desnecessária, e a sociedade reagia contra a ideia de coeducação. A ideia desnecessária era educar as mulheres, tá bom? As dificuldades retratadas estavam associadas ao seguinte aspecto daquele contexto histórico: a redução do papel da mulher à esfera privada, típico de sociedades machistas, né? Típico de sociedades patriarcais como a nossa. Enem. O ponto de partida para o nascimento de uma cozinha brasileira foi o livro de receitas O Cozinheiro Imperial, de 1840. Estimulava a nobreza e os ricos a acrescentar ingredientes e pratos locais nas suas festas. A Princesa Isabel comemorou suas bodas de prata em 25 anos de casado com o Conde Dieu, com um banquete no qual foram servidos bolo de mandioca e canja à brasileira. Olha lá. Né? Muito bem. Então, era uma forma de tentar criar uma identidade nacional. O Império morre tentando criar essa identidade nacional. Só que a partir de valores europeus. O uso da culinária popular brasileira no contexto colaborou para tentar construir uma identidade nacional, né? Evidentemente. O brasileiro é um herói sem nenhum caráter até hoje, né? Nem bom nem mal, em construção. Em 1879, 10 anos antes da República, né, que foi comemorada ontem a proclamação, cerca de 5.000 pessoas reuniram-se para solicitar a Dom Pedro II a revogação de uma taxa de 20 réis, um vintém, sobre o transporte urbano. Não é pelos 20 centavos, é pelos 20 réis. Um vintém. Ai, caramba, deu um chute no carregador de celular aqui. Peraí. Deixa eu pôr de volta. Vamos lá. O vintém era a moeda de menor valor da época. A polícia não permitiu que a multidão se aproximasse do palácio. Ao grito de "Fora o vintém", os manifestantes espancaram condutores, sobrou para o condutor de bonde, né? Esfaquearam mulas. Brasil. Viraram bondes, jogaram pedra na porta do McDonald's, estouraram o Banco Itaú, arrancaram trilhos. Um oficial ordenou fogo contra a multidão. As estatísticas de mortos e feridos são imprecisas, como sempre. Muitos interesses se fundiram nessa revolta. Igual 2013 aqui no Brasil, né? As manifestações de 2013 começam pedindo para não aumentar o transporte público e acabam derrubando a presidente da República e elegendo Bolsonaro em 2018.
E com o pessoal de camiseta do Neymar, tirando foto na frente de blindado da polícia, levando o poodle para passear. Bom, vamos lá. Muito interesse fundiu nessa revolta de grandes e de políticos, de gente miúda e de simples cidadãos. Desmoralizado, o ministério caiu. Uma grande explosão social detonada por um pobre vintém. Na verdade, né, não é bem isso. A leitura do trecho indica que a coibição violenta dos manifestantes representou uma tentativa de conservar o exercício do poder, a manutenção do poder. Vamos lembrar do monopólio da violência que as sociedades, no seu estado, na passagem do estado de natureza para o estado de sociedade, proporcionam ao governo, né, ao soberano. Questão número 5. É simplesmente espantoso que esses núcleos tão desiguais, a Darcy Ribeiro, ó, o povo brasileiro. É simplesmente espantoso que esses núcleos tão desiguais e tão diferentes se tenham mantido aglutinados numa só nação. Durante o período colonial, cada um deles teve relação direta com a metrópole. Ocorreu o extraordinário. Fizemos um povo-nação, englobando todas as províncias ecológicas, Amazônia, Cerrado, Campos, enfim, Caatinga, mares e morros, né? Numa só entidade cívica e política chamada Brasil. O Brasil é meio impossível, né, de explicar. Após a conquista da autonomia, a questão primordial no Brasil residia em como garantir sua unidade político-territorial diante das características herdadas da colonização, que eram a ligação das províncias diretamente com a metrópole, que não é uma verdade total, porque nós temos um mercado interno, né? Temos também a escravidão e o latifúndio e a presença da família real. Tudo isso colaborando para que não houvesse a fragmentação. Relacionando o projeto de independência à construção do Estado Nacional Brasileiro, a sua particularidade decorreu, então, de um regime monárquico que garantiu os benefícios da ordem para a escravidão ser mantida, que era um elemento de, digamos assim, de união das elites, né, e também do latifúndio. Então, acabamos aí tendo esse compromisso das elites com a manutenção da ordem brasileira a partir da manutenção do compromisso escravocrata. E era um atraso tremendo, né, mas que nós mantivemos. Tá? Então, era isso aí. Eu queria agradecer a contribuição de vocês para que essa aula acontecesse antes hoje do horário, tá, gente? Muito obrigado, um bom dia e até amanhã, 7 horas.